Deixa eu te explicar uma coisa bastante interessante, tá? Nesse vídeo eu queria dar algumas coordenadas e dicas com relação a essa questão de você movimentar um objeto. Então aqui eu estou num arquivo zerado do Cinema 4D e criei um cubo, tudo isso você já sabe como é que faz. Tá vendo que quando eu deixo o objeto selecionado e uso a ferramenta de movimentação, essa setinha em Y está exatamente para cima, a setinha em X está exatamente para o lado e a em Z está exatamente para trás. Só que se eu venho e eu rotaciono o meu objeto um pouco para o lado e eu volto na ferramenta de movimentação, opa, olha só que diferença, o eixo aqui no caso Y não está mais para cima igual ele estava, que era para cá. E o eixo no caso X também não está mais, que deveria ser para cá. Por que isso aconteceu? Aconteceu por causa deste botão maravilhoso aqui em cima. Quando eu digo maravilhoso, também pode ser terrível, porque depende muito de como você usa ele. Para que ele serve? Ele serve para você alternar entre quando você mexe com as opções de movimentação, rotação e escala, ele vai se basear em que eixos? Os eixos do objeto ou os eixos do mundo. Se eu deixo esse botão desativado, quando ele fica cinza, ele se baseia pelos eixos do objeto. Se eu ativo ele clicando, ele se baseia pelos eixos do mundo. Professor, o que são os eixos do mundo? Aqui do lado, ó, tá vendo aqui embaixo aquelas opções que eu te mostrei? Eu tenho ali, o verdinho que é o Y, o vermelho que é o X e o azul que é o Z. Essas são as coordenadas do mundo, que também são as mesmas coisas que a gente tem, ó, aqui bem no centro do Cinema 4D. Tá vendo que eu tenho aqui o Y, eu tenho aqui o Z e eu tenho aqui também o X, tá? Então essas são as coordenadas do mundo. Mas quando a gente move, um objeto tem as suas próprias coordenadas. Então se você quiser manipular o objeto pelas coordenadas dele, você desativa esse botão. E aí você consegue manipular, tá vendo? Pode pegar o cubo e jogar o cubo no eixo Y, mas no eixo Y dele, o X também no caso, ó, dele e no Z dele. Então se você rotaciona de um jeito meio maluco aqui, ó, e você quer movimentar, você vai ver que ele já se baseia pelos eixos do objeto. Ai, não quero, eu quero movimentar pelos eixos do mundo. Ativa o botão e ele move pelo mundo. Professor, qual dos dois você usa? Depende muito do projeto. Se você está mexendo mais nas opções específicas do seu objeto, eu gosto de deixar ele nas opções dele, nas opções dos eixos do objeto. Agora, se você está mexendo e posicionando em algum lugar específico no mundo 3D, aí eu gosto de deixar as opções aqui das coordenadas do mundo, beleza? Então essa é a maneira aí de você trabalhar com esse botãozinho muito legal. Então fica de olho, tá? Vê aí quais são os eixos que você quer usar, do mundo ou do objeto. Eu sei que é meio maluquice isso, mas tem programas 3D que pioram isso aqui, tem uns 3 ou 4 tipos diferentes de eixos. Graças a Deus, o Cinema 4D só tem esses dois. Eu vou deletar esse cubo e vou criar mais um, só para ele vir aqui, ó, e ficar zerado no centro da tela, que eu queria te mostrar o que são esses botõezinhos aqui, ó, X, Y e Z. Para que serve isso? Vamos imaginar o seguinte, eu cliquei no cubo, estou usando a ferramenta de movimentação e por algum acaso eu cliquei em uma área fora do objeto aqui, ó. Qualquer área vazia, clica, segura e arrasta. Tá vendo que o cubo está se movimentando? Só que quando eu movo o cubo, eu não consigo saber para onde ele vai. Você percebe que aqui embaixo, ó, eu tenho o painel de coordenadas. E aí eu tenho as coordenadas em X, que é o quanto ele vai para a esquerda e direita, em Y, o quanto ele vai para cima e para baixo, e em Z, o quanto ele vai para frente e para trás. Então se eu seleciono o cubo aqui, e movo ele, ó, olha lá embaixo no painel de coordenadas. Ele está se mexendo nos dois eixos, ou seja, uma maluquice total. Como é que a gente faz para limitar isso? Para caso eu clique em qualquer local na tela, ele não mova nos três. É só você desabilitar quem você não quer daqueles três. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que quando eu mover dessa forma, em qualquer local na tela, eu quero só mover no X. Você desabilita o Y e desabilita o X. Feito isso, quando você move ele, ó, clica na tela, em qualquer local aqui, você tá vendo? Quando você arrasta, vai só no eixo X para a esquerda ou para a direita. Então é muito legal isso porque você consegue limitar. Falar, não, eu quero movimentar, mas eu não quero ficar clicando nas benditas setas, meu Deus, que chato. Então você vai lá e desabilita. Fala, peraí, eu só quero movimentar em X. Desabilita aqui o Y e Z, clica em qualquer local na tela, ó, e arrasta. Pronto, vai só no eixo X. Ah, professor, mas e se eu quiser no X e no Y? Então você habilita o X e o Y. E aí você clica em qualquer local, ó,
Quando você arrasta, olha lá embaixo o painel de coordenadas. Tá mexendo só no X e no Y, beleza? Isso aqui, vou ser sincero, tá? Não uso muito, é uma coisa ou outra muito específica, mas fica a dica. Às vezes você precisa manipular de uma forma um pouco mais rápida e aí esses 3 botõezinhos ajudam. Mas de forma geral, não esqueça esse botão. Esse botão é muito importante.